Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, pastor juntamente com outros pastores da Igreja Batista Betel de Umuarama, Paraná. E nós estamos falando sobre um tema teológico, ou seja, que está relacionado à doutrina da Bíblia, a doutrina da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que é a interpretação da Bíblia. Como é que a Bíblia se interpreta? Quais são os princípios hermenêuticos? O que é a hermenêutica? Quais são alguns sistemas hermenêuticos que existem? Quais são as razões, os princípios relacionados à interpretação da Bíblia? Qual é a doutrina da iluminação? E outras coisas relacionadas à bibliologia ou à doutrina que se refere às Sagradas Escrituras e à Palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento teológico, crescimento à luz da Palavra de Deus, e nós estamos baseados em 1 Timóteo 3,16. Olha o que diz a Palavra de Deus em 1 Timóteo, estou encontrando aqui, 1 Timóteo 3,16. 3,16. A Bíblia 2 Timóteo 3,16. Foi mal. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, será que é importante conhecer a Palavra de Deus? Será que é importante interpretar corretamente as Escrituras Sagradas, essa Palavra de Deus que é capaz de nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar quanto à justiça de Deus, para que possamos ser homens, no caso vocês mulheres, estejam nos ouvindo, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra que Deus tem para cada um de nós. Então, sobre isso que nós vamos falar, sobre a importância da palavra, de se interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, os tipos de interpretação e demais assuntos pertinentes a isso, ok? Então continue conosco, preste atenção dentro daquilo que nós vamos falar e ensinar sobre a interpretação bíblica. Em primeiro lugar, nós queremos dar um destaque sobre os princípios hermenêuticos. Uma breve definição do que é hermenêutica. Hermenêutica é o estudo dos princípios de interpretação, no caso aqui, a Bíblia. A exegese consiste em interpretar a Bíblia e em revelar seu significado, enquanto a hermenêutica estabelece os princípios sobre os quais a exegese bíblica é aplicada ou deve ser aplicada. Então, na verdade, todo intérprete da Bíblia possui um sistema hermenêutico, esteja ele consciente disso ou não. Quando alguém utiliza a exegese, ele revela a sua hermenêutica, ainda que provavelmente a maioria dos intérpretes jamais sistematize a sua hermenêutica, que é essa ciência capaz de interpretar os escritos, no caso aqui nosso, a Bíblia Sagrada. Alguns poucos intérpretes, começam a trabalhar em sua hermenêutica antes de iniciar a exegese. A maioria parece pensar sobre a hermenêutica após interpretar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e leva-se anos para estabelecer uma hermenêutica sadia, obviamente, consagrada, teologicamente correta. Faz parte dos estudos e aprofundamentos que um homem tem à luz da Palavra de Deus. Mas pensar sobre a questão da hermenêutica possui um propósito muito importante para a sua vida, para a nossa vida, para aqueles que querem levar Deus a sério e o estudo da Palavra de Deus de maneira sistemática. Pois a força, pois quando nós estudamos a hermenêutica, o que acontece? Isso força o intérprete a examinar as bases da exegese e a coerência de suas práticas interpretativas. Sermos coerentes com aquilo que realmente a Palavra de Deus queria dizer. Nós vamos falar agora sobre, além dessa breve definição do que é hermenêutica, nós vamos falar sobre os sistemas hermenêuticos. E existem vários deles, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre isso, nós acreditamos, que o sistema hermenêutico correto é aquele que pode ser chamado de normal, também conhecido como simples ou literal.
No entanto, exemplos de outros sistemas que não promovem interpretação simples ou normal, ao menos não de forma coerente, podem servir para especificar o que significa a interpretação normal e os princípios de hermenêutica na qual ela se baseia. Então deveria ser dito que dificilmente alguém possui um sistema hermenêutico puro. A maioria une elementos de vários sistemas e nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles agora. Em primeiro lugar, a hermenêutica alegórica. O que é uma alegoria? Alegoria é uma representação simbólica, metafórica. Ou seja, a hermenêutica alegórica é o oposto da hermenêutica literal, simples, normal, como nós estamos falando. E ela é utilizada quando o sentido literal parece inaceitável ao intérprete bíblico. As próprias palavras, então, não são entendidas em seu sentido normal, comumente aceito pelas pessoas, mas de maneira simbólica. Isso resulta em um significado diferente do apresentado no puro texto, algo que, em sentido estrito, o texto jamais pretendia comunicar. Se usada, é claro, de maneira coerente, a hermenêutica alegórica reduziria a Bíblia a um relato quase que fictício, pois o significado normal das palavras seria irrelevante, substituído por qualquer outro que o intérprete concedesse aos símbolos bíblicos. No entanto, em grande parte, a hermenêutica alegórica não é utilizada de forma constante ou total, mas sim esporádica, né? Os evangélicos que usam esse sistema normalmente o fazem na área, principalmente na área das profecias bíblicas, que é cerca de 27% das Sagradas Escrituras, segundo especialistas da área. Ou seja, quase 1/3 da Bíblia Sagrada é a área de profecia. Então, ali principalmente é usada essa questão alegórica, enquanto preferem também os intérpretes a utilizar a hermenêutica literal ou normal em outras áreas da interpretação bíblica, tá? Farrar, um erudito da Bíblia, nos mostra onde se originou esse método alegórico. Ele descreve a seguinte história. A alegoria, de modo algum, resulta da piedade espontânea, mas ela é filha do racionalismo, que deve seu nascimento às teorias pagãs de Platão. Ela merece receber esse nome, pois fez a Escritura dizer algo além do que realmente desejava dizer. Orígenes, por exemplo, que foi um proeminente nesse tipo de interpretação alegórica, tomou emprestado do platonismo pagão e dos filósofos judeus um método que converte o escopo total das Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, em uma série de enigmas atrapalhados, variantes e, também é muito importante nós falarmos, inacreditáveis. Ou seja, a alegoria ajudou Orígenes aqui a livrar-se do quileasmo e do literalismo supersticioso e também da antítese dos gnósticos da sua época, mas abriu porta também para males muito piores, que nós vamos estar falando em outros momentos. Segundo lugar, a interpretação literal. No extremo oposto, então, desse espectro da interpretação pura ou alegórica, consistente, está a interpretação literal, pura, simples, normal, como nós já falamos. A palavra literal aqui possui conotações mal interpretadas por alguns, ou entendida de maneira subjetiva. Por isso, designações como simples ou normal são mais aceitáveis no meio da erudição bíblica. Muitas vezes entende-se que a visão literal é avessa ao uso das figuras de linguagem, o que não é o caso aqui, nós vamos falar sobre isso. Normalmente admite-se que a interpretação literal anda lado a lado com a crença na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Isso não é necessariamente verdade, pois existem exegetas que aplicam a hermenêutica literal, embora não aceitem a doutrina da inspiração plena. Sim, infelizmente existem pessoas assim. E nós vamos tratar, né, com mais detalhes um pouquinho mais para frente sobre isso, ok? Então, um outro tipo de interpretação que existe é a interpretação semi-alegórica ou semi-literal, dentro desses sistemas hermenêuticos de interpretação da Bíblia. Entre os evangélicos, dificilmente existem alegoristas puros. Portanto, existe um método de interpretação que pode ser chamado de semi-alegórico. Por outro lado, também poderia ser denominado semi-literal.
especialmente se existe grande ênfase na interpretação literal na maioria das áreas da teologia. E assim é, tá? Como já falamos, né, geralmente a interpretação literal é esquecida quando se trata da interpretação, obviamente, das profecias. Em seu comentário sobre o livro de Apocalipse, por exemplo, Robert Mons, um grande exegeta, ele apresenta ali, um erudito, ele apresenta uma exegese, semi-literal. Ou seja, ele declara que o Armagedon precisa ser levado a sério, mas não deve ser visto de forma literal, segundo ele. Segundo ele, esse conflito retrata a derrota escatológica do anticristo, mas não exige que aceitemos de maneira literal as imagens específicas usadas para descrever os eventos. Então, em relação ao milênio, esse cara, chamado Robert Mons, ele apoia a ideia de que João ensinou um milênio literal, mas seu significado essencial pode ser entendido como algo além de um cumprimento temporal. Para João, dizendo ele, o milênio não é a era messiânica anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. O que é um erro, claro, teológico. Nós estamos só colocando esse ponto de vista para que você veja que existem sim intérpretes semi-literais ou semi-alegóricos também. Oswald Alice, um outro estudioso, tentou desenvolver razões legítimas para o uso dessa hermenêutica chamada semi-alegórica, alegando que nenhum literalista vê tudo de maneira literal e prossegue tentando demonstrar por que limites devem necessariamente ser estabelecidos na interpretação literal. Os motivos que ele apresenta são os seguintes. Em primeiro lugar, a presença de figuras de linguagem implica que não podemos tomar literalmente toda a Bíblia. Em segundo lugar, o fato de que o tema principal da Bíblia, ser espiritual, requer uma hermenêutica espiritual. Ele prefere usar a palavra espiritual no lugar de alegórico, até porque o termo alegórico muitas vezes é queimado no seio cristão, por causa de origens, principalmente, e dali surgiram uma série de aberrações quanto a doutrinas equivocadas e heresias na tradição da história da igreja. E o terceiro lugar, ele coloca que o fato de o Antigo Testamento ser preliminar e preparatório para o Novo Testamento, no qual encontramos um significado, então, mais profundo. Essas são as alegações de Oswald Alice, ok? Que nós estamos colocando aqui, e na sua obra Prophecy and the Church, das páginas 16 a 19. Agora, é claro, ninguém nega que a Bíblia usa figuras de linguagem, mas elas apresentam verdades literais que muitas vezes são mais vívidas e literais do que se as figuras não fossem usadas. Em vez de mudá-las, apenas ampliam o seu significado. O principal assunto tratado na Bíblia é espiritual, ou seja, a redenção do homem através de Jesus. Mas o seu conteúdo, nós não podemos esquecer, que o seu conteúdo não determina os princípios hermenêuticos, ou seja, a hermenêutica apresenta os princípios sobre os quais o conteúdo é compreendido, é entendido pelas pessoas, os exegetas. Obviamente, o Antigo Testamento é preparatório para a revelação mais completa do Novo Testamento, isso nós sabemos, é um fato, mas isso não significa que o Novo Testamento deva ser entendido de maneira alegórica ou espiritual, como esses teólogos assim tratam. Então Deus comunicou a sua verdade de maneira simples nos dois testamentos, e quando não é possível ser literal e simples, aí sim nós temos que interpretar de maneira simbólica ou alegórica. Porém, quando ele apresenta limitações à hermenêutica literal, como eu já falei, Alice, é algo que ele faz, que nós não fazemos, a questão importante continua persistindo. Como é que eu posso saber quando usar a interpretação literal e quando usar a alegórica? Alice, esse teólogo cristão, oferece as seguintes diretrizes para responder a essa questão. Em primeiro lugar, ele elenca o seguinte: a interpretação de uma passagem de forma figurada ou literal depende apenas de qual delas lhe dará o verdadeiro significado. Isso, claro, é um argumento circular. Segundo lugar, ele diz que a única maneira de entender literalmente a profecia é quando o seu significado literal está claro e óbvio.
Mas como para Alice a profecia pode ser indefinida ou até para ele enigmática ou enganosa, existem poucas ocasiões em que ela poderia ser entendida literalmente. Em terceiro lugar, ele escreve que a interpretação de qualquer profecia está baseada em seu cumprimento. Em outras palavras, se elas forem cumpridas literalmente, como por exemplo as profecias da primeira vinda de Cristo, então essas profecias claramente são interpretadas de maneira literal. Mas o sistema teológico de Alice requer que as profecias a respeito da segunda vinda não sejam cumpridas literalmente. Então, para essas, ele usa a hermenêutica alegórica. Devemos dar crédito, é claro, a esse teólogo chamado Alice, teólogo americano, por tentar sistematizar sua hermenêutica, ainda que possamos questionar o sucesso com que ele faz isso. A sua discussão demonstra mais uma vez que muitos evangélicos são literalistas coerentes em todas as áreas da teologia bíblica, exceto em relação às profecias. O resultado disso é o amilenismo, enquanto ser um literalista em todas as áreas resulta geralmente no pré-milenismo quanto à visão escatológica, ok? A interpretação teológica. É muito importante nós falarmos sobre isso. De certa maneira, o amilenismo, como foi ilustrado na discussão aqui sobre Alice, pode ser visto não apenas usando a hermenêutica semi-alegórica, mas também pode ser interpretado como uma ilustração da interpretação teológica. O sistema teológico não permite que haja um reino literal na Terra durante o reino de Cristo, segundo Alice, né? Portanto, certas passagens não podem ser interpretadas literalmente. Outra ilustração dessa interpretação teológica é encontrada nos escritos de Daniel Fuller. Para poder preservar a unidade da Bíblia, ele diz que devemos usar o princípio da interpretação teológica, ou seja, a interpretação que não considera os dois propósitos de Deus nas Escrituras, um para Israel e outro para a igreja. O uso coerente da interpretação literal leva a uma distinção entre Israel e igreja, é o que nós cremos, tá? Apesar de haver uma ligação entre os dois, Israel e igreja, né? Enquanto essa interpretação teológica desses caras, Daniel Fuller, Alice, como nós já falamos, essa interpretação teológica acaba não fazendo isso. Quais são as razões que nós podemos dar para você, nosso ouvinte, para a questão da hermenêutica literal? O propósito da linguagem é a primeira razão. Ou seja, o propósito da linguagem, por si só, parece requerer de nós, intérpretes da Bíblia, uma interpretação literal. Ou seja, Deus, presta atenção, entregou a linguagem ao homem com o propósito de se comunicar a ele. Ou seja, o Senhor criou o homem à sua imagem, o que incluía o poder da fala. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos revelar a sua verdade e ele mesmo revelar a sua verdade ao homem, e que o próprio homem, por sua vez, oferecesse a Deus adoração e fizesse a ele orações. Então, duas ramificações surgiram dessa ideia. Primeiro, se Deus criou a linguagem com o propósito da comunicação, e se Deus sabe todas as coisas, então podemos acreditar que ele viu que o meio, ou seja, a linguagem, era suficiente para apresentar o seu propósito, a comunicação dele ao homem. Segunda ideia é que o próprio Deus usou a linguagem em seu sentido normal e esperava que o homem fizesse o mesmo. Ou seja, as Escrituras não fazem um uso especial da linguagem, implicando que elas comunicam um sentido mais profundo ou um nível especial e desconhecido de outros meios de comunicação. Não. A Bíblia fala de maneira literal, normal e comum. Segundo lugar, a necessidade da objetividade. Então, o segundo argumento, para interpretarmos de maneira literal, normal, usual, é a necessidade da objetividade. Ou seja, se a interpretação normal não é usada, então a objetividade é perdida até o ponto em que ele não a usa de maneira coerente. Modificando a base hermenêutica de literal para alegórica ou semi-alegórica, ou ainda para teológica, inevitavelmente, presta atenção, os resultados são interpretações diferentes, inconsistentes e muitas vezes contraditórias. Terceiro argumento para se interpretar normalmente a Bíblia é o exemplo da própria Bíblia, ou seja, todas as profecias sobre a primeira vinda de Cristo foram cumpridas literalmente.
Esse fato óbvio, extremamente importante, apoia a validade e o uso da hermenêutica literal para toda a interpretação bíblica. Ou seja, acredita-se que mais de 300 dessas profecias a respeito da vinda de Cristo foram cumpridas literalmente. Observe alguns exemplos, né? Podemos citar aqui Miqueias 5:2, Malaquias 3:1, Isaías 9, de 1 a 2, Isaías, o Salmo 16, de 9 a 10, e vários, né, episódios, Zacarias 13:7, para provar, né, que algumas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas conforme o esperado, mas em meio a um grupo de aproximadamente 24 profecias. Apenas 7 são mencionadas como exemplo de hermenêutica não literal. E claro, nem todos concordam com essas sete profecias que sejam provas disso. Ou seja, as 7 passagens são Mateus 2:15, 18 e 23, Mateus 11:10, Atos 2:17 a 21, Romanos 9:24 a 26 e Gálatas 4:21 a 31. Porém, é importante lembrar aqui que não estamos analisando 7 de um total de 24, mas 7 dentre centenas de profecias messiânicas, pois quase todas as profecias do Antigo Testamento são claramente cumpridas de maneira literal no Novo Testamento e principalmente na vida e obra de Jesus de Nazaré. Então, para ser mais específico, o Novo Testamento pode usar o Antigo Testamento de outras maneiras, além de constituir o seu cumprimento, quando nós falamos de profecia e o seu cumprimento. Esse é um grande apoio para nós, hermeneutas literais, ou seja, a hermenêutica ser literal. Quais são alguns princípios importantes dentro da hermenêutica normal? Primeiro princípio, a interpretação gramatical. Se as palavras são veículos para ideias, o significado de uma passagem deve ser estabelecido pelo estudo das palavras e por sua disposição nas frases. Então, nós podemos determinar o sentido gramatical do texto, que deve ser o ponto de partida da interpretação normal. Segundo princípio, é a interpretação contextual, ou seja, as palavras e frases não estão isoladas no texto bíblico. Logo, o seu contexto deve ser estudado para que possamos ver a relação de cada versículo com os anteriores e os que vêm a seguir. Ou seja, o contexto imediato, o tema, o escopo de todo o livro também estão envolvidos nessa interpretação contextual. Terceiro lugar, comparar escrituras com outras escrituras. Ou seja, a autoria dual da Bíblia faz com que seja necessário não apenas conhecer o significado dado pelo autor humano, mas também pelo autor divino, o Espírito Santo, o próprio Deus. Ou seja, o significado dado por Deus pode não ter sido totalmente revelado nos escritos originais humanos, mas é revelado quando as escrituras são comparadas com outros trechos das escrituras. Também devemos permitir o sensus plenior, que mostra a ideia mais completa, embora diretamente relacionada com ela, que estava na mente do autor divino das Escrituras. Não podemos dizer, por exemplo, que os autores bíblicos humanos sempre estiveram cientes da implicação total das suas próprias palavras. Quando comparamos as Escrituras com outros trechos das Escrituras, somos capazes de descobrir a intenção mais completa do autor divino, ou seja, o próprio Deus. Lewis Johnson resume bem isso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: o trabalho do intérprete bíblico não está necessariamente terminado quando se chega ao significado intencionado pelo autor humano original. Ou seja, o contexto total de uma passagem é necessário para o seu entendimento correto e, portanto, a intenção do autor secundário deve estar subordinada à intenção do autor primário, que é o próprio Deus. O princípio bíblico da analogia Scriptura deveria ter nos ensinado que a Scriptura ex Scriptura explicanda est, ou seja, a Escritura explicando a própria Escritura, são expressões tradicionais no sentido da analogia e ensina que a nossa tarefa primária e final é discernir a intenção de Deus no texto das Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia não é a palavra de Deus? É a pergunta que ele faz aqui. E a resposta é claro que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Foi aquela frase em latim que nós falamos. Ok? Quarto princípio dessa interpretação literal é que nós precisamos reconhecer a progressividade da revelação.
Ou seja, para interpretar de maneira coerente e simples, é imperativo reconhecer que a revelação foi dada de maneira progressiva. Isso significa que durante o processo de revelação de sua mensagem ao homem, Deus podia acrescentar ou até mesmo modificar em uma era o que ele ensinou em outra. E é evidente que o Novo Testamento acrescenta muito ao que não foi revelado no Antigo Testamento. Que Deus revelou como obrigatório em uma ocasião pode ser rescindido em outra. Um exemplo disso é a proibição de comer carne de porco e outras carnes de animais impuros, que antes aprisionava o povo de Deus, mas que agora foi revogada em 1 Timóteo 4,3. Então, deixar de reconhecer essa progressividade da revelação bíblica produzirá contradições sem solução em diversos trechos bíblicos, se interpretados literalmente e de maneira incoerente. Nós temos várias situações, né? Aparentes contradições que somente acontecerá se nós não reconhecermos as mudanças resultantes da revelação progressiva de Deus ao longo dos anos, ao longo das eras. Por exemplo, Mateus 10, de 5 a 7, Mateus 28, 18 a 20, Lucas 9, 3 e Lucas 22, 36, Gênesis 17, 10 e depois a menção de Gálatas 5, 2, Êxodo 28, depois Atos 20, versículo 7. São só alguns exemplos, né? E aqueles que não aplicam coerentemente o princípio da revelação progressiva são forçados a basear-se apenas numa interpretação figurativa e em algumas vezes apenas ignoram as evidências bíblicas da palavra de Deus. E, por último, as doutrinas da iluminação. O que é as doutrinas da iluminação? Seu significado, o verbo grego aqui é fotizo, é usado para designar a iluminação geral que Cristo dá a todas as pessoas, especialmente por intermédio do Evangelho, João 1,9, 2 Timóteo 1,10. Também fala dessa experiência iluminadora da conversão, quando nós nascemos de novo, descritas em Hebreus 6,4, e também do entendimento da verdade cristã, revelada em Efésios 1,18 e Efésios 3,9. E do caráter investigativo do juízo futuro, relatado por Paulo em 1 Coríntios 4,5. Teologicamente, essa palavra vem sendo aplicada a vários conceitos. Na igreja primitiva, o batismo frequentemente era descrito como uma iluminação. Justino, por exemplo, na sua obra, Primeira Apologia, capítulo 61, ele fala sobre isso. E também a teoria da iluminação, da inspiração, encara a inspiração como um aumento de uma intensificação da percepção dos autores bíblicos. Mas, de maneira geral, esse conceito de iluminação está relacionado ao ministério do Espírito Santo que ajuda o cristão a entender a verdade bíblica. Tá bom? Então é muito importante, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender, a interpretar corretamente a palavra de Deus. E os meios de Deus quais são os meios de Deus para iluminar o homem quanto à interpretação? Em primeiro lugar, para nós terminarmos, o Espírito Santo é o mestre, ou seja, em sua presença na vida do cristão, ele é a garantia da eficácia desse ministério para todos os que compõem a igreja de Cristo. Segundo lugar, os ímpios não podem experimentar esse ministério da iluminação de Deus, ainda que eles possam alcançar um alto nível de entendimento da Bíblia, consideram loucura aquilo que entendem, porque ainda não nasceram de novo, não nasceram para o reino de Deus. Terceiro lugar, o conteúdo do ensino do Espírito, né, engloba toda a verdade de Deus. Isto inclui a totalidade da doutrina cristã e também as profecias, como as coisas que hão de vir, conforme João relata 16:13. João 16:13. Quarto lugar, a carnalidade na vida do cristão pode prejudicar esse ministério do Espírito Santo em iluminar o homem a interpretar corretamente a palavra de Deus. A carnalidade na vida do cristão. Em quinto lugar, o propósito do ministério de iluminação é glorificar a Cristo. Sempre que Deus nos iluminar para interpretarmos corretamente a palavra de Deus, nós teremos como propósito glorificar a Jesus. E por último, o Espírito usará aqueles que possuem o dom de ensino para levar adiante o seu ministério de ensinar os filhos de Deus a respeito da palavra de Deus, interpretando corretamente a palavra de Deus. Então, resumindo tudo que nós falamos, a experiência da iluminação não ocorre por intermédio de uma revelação direta ou humana,
mas sim o cânon bíblico está fechado. O Espírito ilumina o significado desse cânon fechado da palavra de Deus, o índice de livros considerados inspirados por Deus. É isso que significa a palavra cânon fechado, e faz isso usando o estudo e a meditação da palavra de Deus, ou seja, o estudo utiliza todas as ferramentas apropriadas para descobrir o significado do texto bíblico. A meditação inclui a reflexão sobre as verdades do texto, colocando-as em perfeita harmonia e aplicando a vida da pessoa. O resultado final do ministério da iluminação do Espírito é glorificar a Cristo em sua vida e promover uma doutrina saudável, a sã doutrina. Ensino que resulta em uma espiritualidade sadia e na integridade na vida do cristão. A iluminação não está preocupada apenas com o entendimento dos fatos, mas sim em usar esses elementos para nos fazer a imagem de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, aprenda mais sobre a interpretação da Bíblia e que a graça de Deus venha sobre você, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.